para se ter bons indicadores e boas métricas, eu tenho que planejar bem. E planejar bem, eu tenho que conhecer a fonte de dados. E a fonte de dados, ela, né, aqui nós, conhecedores do WK Radar, sabemos muito bem aonde que elas se encontram, de que maneira que elas se comportam e de que maneira elas se integram dentro do produto. Isso já é um grande avanço, quando eu conheço bem a fonte de dados. Isso então, apresentamos aqui 3 etapas básicas, né, que nós temos que entender para ter este planejamento. Primeiro eu preciso ter a visão do problema, daquela situação, né. Eu coloquei problema, talvez nem seja um problema, né, porque é da situação que eu quero entender ou que eu quero levar adiante. Então, assim, é muito comum, né, se confundir que o problema a ser resolvido com os seus sintomas, ou que leve, né, erroneamente a uma solução paliativa, né. Então, é fundamental encontrar a raiz primeiro do problema e resolver a partir dela. O que que acontece muito, isso é sem exceção, quando a gente começa a trabalhar com métricas ou os indicadores, né, os nossos dashboards, nós começamos a entender que o problema, vamos falar assim, problema é lá na raiz. E a raiz é o quê? É um cadastro que não foi bem feito, é uma informação que não foi computada diretamente ou descrita corretamente, e que aquela informação agora se faz necessário para que eu possa construir os meus indicadores. E aí acabamos passando para um processo até de auditoria da base de dados, que isso é muito comum. Começamos a apontar questões que são de origem operacional, de certa forma cadastral ou de bom preenchimento da base de dados e que agora, né, vai fazer diferença para a minha métrica, para o meu indicador, para os meus dashboards. A coleta de dados também ela se coloca aqui dentro de uma informação, como eu já falei antes, de conhecer a coleta de dados, aonde que se dispõe essa coleta de dados. Coleta de dados nós trabalhamos com uma solução modular, e solução modular, cada módulo tem a sua concentração de movimentações específicas, e que são interligadas por cadastros, né. Então eu tenho que entender de onde que eu vou tirar essas informações específicas e que depois eu queira construir uma relação de tabelas, para que depois eu consiga ter bons dados também através dessa coleta de informações. E um alinhamento. Não adianta nada eu saber do problema, conhecer os meus dados, se a empresa não está falando a mesma língua, né. Eu ainda vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas isso é cultural. É muito comum o gestor, né, uma determinada área querer implantar um BI, querer implantar uma análise de dados, e isso não ser comunicado para o restante da empresa e eles continuarem fazendo o mais do mesmo, acompanhamento em planilhas, acompanhamento de outras plataformas ou de outras maneiras que não sejam aquela que serão os indicadores daqui para frente, né. Então, o alinhamento dessas soluções com os valores da empresa também é muito importante. Então, já falei antes, já queimei ali a largada falando que é essencial conhecer e entender a fonte de dados da empresa, principalmente o banco de dados, né, o WK Radar, que aqui nós vamos frisar bastante. É claro que esse conjunto de dados, né, se a empresa trabalha com outras fontes de dados, seja outras plataformas digitais, planilhas em Excel ou qualquer outra, e que vão fazer parte do conjunto de indicadores, é importante eu conhecer também para que eu possa fazer uma integração, né, porque hoje eu consigo fazer essas relações de tabelas desde que eu tenha as minhas tabelas, né, que se comuniquem, a tabela WK com tabelas externas que elas possam se comunicar externamente.